Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 11 ao dia 17 de dezembro de 2023. Nessa semana, nós temos no céu a energia de uma lua nova acontecendo no signo de Sagitário na terça-feira, dia 12, às 8h30 da noite, no grau 20 desse signo, relacionado ao elemento fogo, de modalidade mutável, ou seja, é um signo que traz flexibilidade, que traz a energia de mudar, de se adaptar, e tudo isso com a rapidez do fogo, para que a gente se movimente com bastante fluidez, sim, mas muito seguros daquilo que a gente deseja para nossa vida. A energia, ela está um pouquinho ambígua. Por quê? Semana de lua nova pede novos inícios, pede novas intenções, pede pra gente começar um movimento aí de sair da concha depois da semana de lua minguante, que pode ter sido bastante cansativa, e agora a gente entra no movimento de arrancada novamente, como se fosse um trem ali saindo da estação, mas ainda lento, ainda tomando ritmo, né? Tomando impulso para continuar se movimentando. Então não é uma energia realmente de sair fazendo, atropelando, até porque nesse final de ano chega nessa época um acúmulo muito grande do ano todo e tá todo mundo muito cansado, a própria egrégora desse momento, né? Todos vibrando na mesma frequência, de cansaço, de sobrecarga, de vontade de descansar logo, de expectativas para o ano que vem, tudo junta, né? Tudo se acumula, todo mundo pensando e vibrando da mesma forma, faz com que se torne uma energia coletiva. E essa lua nova, por ser no signo de Sagitário, pede pra gente confiar, pede pra gente ter fé, pede pra gente vibrar na positividade e no otimismo. Mas não é aquela positividade cega, que é aquela positividade que eu reprimo o que eu sinto de ruim, de negativo, de incômodo, e eu fico só falando sobre coisas boas. Eu fico apenas achando que a vida é um lado só. E eu perco, nesse sentido, a completude da vida. Porque a vida é tudo. A vida é o alto, a vida é o baixo. A vida é o dia, a vida é a noite. A vida é tudo que existe. É como se fosse uma moeda. A vida é o cara e o coroa. E os dois formam uma única moeda. Então a gente precisa pensar na vida como isso. Porém, vamos pensar que diante de qualquer coisa na vida, qualquer situação, ou apenas vivendo a vida normalmente, a gente tem sempre duas opções. Eu posso ser uma pessoa otimista, não de uma maneira cega, mas de uma maneira confiante de que o melhor vai acontecer. E eu já falei isso, que às vezes o melhor não é o que é o melhor para mim, que eu acredito que seja. Não é tudo dar certo saindo do meu jeito, senão não tá dando certo. Mas confiar que sim, tudo o que acontece é o melhor para mim, mesmo que eu não perceba naquele momento. Então eu posso vibrar nesse otimismo, né, na positividade, sem ser exagerada e negacionista, e eu posso vibrar no pessimismo, achando que tudo vai dar errado, focando apenas nos problemas, sendo muito preocupada com tudo, muito crítica, enfim, com essa energia que a gente já conhece, achando que sempre o pior vai acontecer. Infelizmente, é nessa frequência que a maioria das pessoas vibra, e isso faz com que haja uma tendência coletiva da gente cair nessa armadilha e vibrar dessa forma também. Então, para ser otimista nesse mundo, nesse espaço-tempo, é mais desafiador e exige da gente um pouquinho mais de esforço, porque se a gente não cuida, se a gente não observa, a gente acaba caindo mais uma vez no negativismo, a gente acaba caindo nesse buraco coletivo que é a frequência que prevalece na maioria das pessoas.
A gente precisa entender que existe um campo de frequência ao nosso redor e que cada um tem o seu, sim, separado dos outros, através de uma película, né, como se fosse uma bola ao nosso redor, e cada um tem a sua, que é a nossa aura, mas existe como se fosse uma colmeia, sabe? Cada buraquinho ali da colmeia é uma pessoa, cada uma está dentro desse único lugar da colmeia, mas a colmeia é o todo. Então existe sim a coletividade, existe a soma de indivíduos que formam o coletivo, e aquilo que a maioria vibra se torna a vibração prevalecente, tá? E a gente tende a ter mais contato com ela tem mais força sobre nós, porque sim, ela é mais não necessariamente forte, tá? Mas ela é mais abundante em número mesmo, tá? Mais pessoas vibrando, mais força aquela egrégora tem. Então a gente precisa perceber que se eu não faço nenhum esforço, e não esforço, eu não gosto muito dessa palavra, se a gente não presta atenção, se a gente não se observa, se a gente não faz escolhas de uma maneira consciente em relação àquilo que eu penso, em relação àquilo que eu sinto, em relação àquilo que eu vibro, se eu não percebo, a tendência é que a gente escorregue para o campo coletivo, para o que a maioria das pessoas vibra. Existe um termo na física quântica chamado entropia, que é a perda de energia. A entropia, num sentido mais técnico, ela está relacionada a tudo envelhecer e se desgastar e morrer. Então, se você deixa um carro sem funcionar ali na garagem, daqui 1 ano ele não vai estar mais funcionando, daqui 10 anos ele vai estar cheio de poeira e de ratos e bichos, daqui 100 anos ele vai estar completamente desfigurado. E eu não fiz nada, eu não encostei nesse carro. Então, esse mecanismo, esse movimento natural, ele chama entropia. E a gente também está sujeito a isso. Se a gente não faz nada, se eu não me cuido, se eu tento ficar 1 semana sem tomar banho, isso é entropia em ação. O nosso corpo, ele vai se decompondo, assim, ele vai soltando ali células mortas mesmo, tá? E a gente precisa renová-las, a gente precisa limpar essas células que morrem pra gente se renovar e a gente manter, né, um odor aceitável. Então, tudo isso é entropia. Quando eu olho pro físico, seja um carro abandonado, seja o nosso corpo, eu percebo com muita clareza esse princípio. Mas o que a gente não sabe e a gente não percebe é que ele também está agindo na nossa mente, ele também está agindo no nosso campo energético e a gente precisa prestar mais atenção nisso. Então, eu quero que você perceba que é importante escolher. Eu escolho ser otimista. Quando começam os desafios, muda sua frequência, pensa com você mesma. Isso aqui é o melhor para mim. Vai dar certo, vai fluir, vai funcionar e confia. Se as coisas começarem a piorar, não entra nesse estado, né, de ai meu Deus, tudo tá dando errado. Às vezes, o dar errado é dar certo. Então, quando você solta e confia que tá dando certo, talvez você ainda não compreenda porque na sua percepção está dando errado, porque não está saindo da maneira que você gostaria. Isso não significa que não está dando certo. E às vezes lá na frente a gente vai perceber, tá? Então, confia. É isso que eu quero trazer para vocês nessa semana. O que eu quero frisar bastante aqui nessa semana é que a energia, ela traz esse movimento de novidade, de coisas novas, de intenções que a gente possa ter. Então é um momento, sim, interessante para fazer uma lista de intenção para o final do ano, até porque ali na semana do Natal, do Ano Novo, a gente fica muito ocupado e acaba não tendo tempo ou está sempre cercado de pessoas. Então é uma semana interessante para isso. Mas
como Júpiter, que rege esse signo aí da Lua, Sagitário, né, o signo da Lua Nova, ele está retrógrado ainda até o final do mês, até exatamente dia 31 de dezembro. Então o ano acaba sem esse chamado para agora você pode agir, agora você pode fazer. O momento é realmente foca nas suas intenções, foca no seu otimismo para o ano que vem e não de uma maneira cega e distorcida, como eu já comentei, mas ainda não é o momento das coisas acontecerem. Eu sei que pensando que é fim do ano mesmo, já entreguei, já nem esperava mesmo, tá tudo bem, porque condiz com o momento que a gente está vivendo. Mas se fosse um outro momento que não fosse ano novo e o céu estivesse configurado dessa forma, ele estaria dando o mesmo recado. É o momento de ter intenções sim, de manter o otimismo, mas ainda não é o momento de agir. Da mesma forma, tem outro agravante aí, que é Mercúrio ficando retrógrado no dia 13. E ele também vai ficar retrógrado até o final do ano, até janeiro, na verdade, ali no comecinho, mas ele vai trazer essa necessidade de parar um pouquinho, para refletir, para revisar o ano, para diminuir o ritmo, para fazer coisas mais leves. A única questão aqui, né, que Mercúrio ele fala de comunicação e ele fala de comércio, ele fala de transportes, né, e por conta do final do ano a gente compra bastante, né, presentes e coisas que a gente precisa para ceia e tal. Pode ser um ano em que tenha mais desgastes nesse sentido. Então, da encomenda atrasar, ou ser extraviada, ou você compra e não gosta, ou tá quebrado, você tem que trocar. Eu acho que muitas pessoas esse ano vão ganhar presentes de amigo secreto, de Natal, que não vão gostar e que vão acabar tendo que trocar. Percebe isso se acontece assim? Uma manifestação bem prática desse Mercúrio retrógrado. E ele vai estar retrogradando no signo de Capricórnio. Então é um momento de rever as suas metas, de rever as suas intenções lá do final do ano e perceber como você mudou de lá para cá e o quanto isso afeta aquilo que se realizou e aquilo que talvez não faça mais sentido para você realizar, porque você mudou e você quer coisas novas e diferentes daquilo. Então, fazer uma análise concreta, sim, das suas metas, mas também de quem você é além delas, ou quem você era quando você queria isso e quem você é hoje, para focar nas suas próximas intenções para o ano que vem. Depois, Mercúrio vai voltar para Sagitário, mas isso vai acontecer só lá no dia 23, na véspera de Natal, né? Na antevéspera de Natal. Então, eu vou falar mais essa energia dele em Sagitário quando chegar no céu da semana que vem. Agora vamos focar nessa energia de revisão das nossas metas, daquilo que a gente deseja, fazer uma lista de intenções. Até o final da semana, quando a gente tem mais tempo mesmo, tá muito interessante para isso. E olha só que sincrônico, no dia 16 eu vou fazer um workshop que chama Cocriando 2024. E nele eu vou trazer tudo sobre o ano de 2024, tudo que tiver ao meu alcance de informação, seja pela numerologia, pela astrologia, pelos meus guias que me passam muita informação. Eu vou falar tudo sobre 2024, vou direcionar o máximo possível para as pessoas que estiverem comigo lá. Então, para o signo cada um, né, o signo solar de cada um, o signo ascendente, direcionando para o próprio mapa. E no final, a gente vai fazer uma limpeza. A gente vai fazer um ritual, primeiro de limpeza de questões passadas, deixar 2023 em 2023 e depois um ritual de manifestação. E nesse ritual, a gente vai fazer uma lista de intenções juntos e juntas, e depois a gente vai manifestar isso na nossa vida para o ano que vem. Então, se você quer participar desse workshop comigo, se você não puder estar ao vivo, às 3 da tarde, horário de Brasília, vai ter gravação. Se você não tem condições financeiras de participar, tem vagas sociais,
tá? Quem já adquiriu minha agenda tem desconto também, e mesmo o valor inteiro, ele é bastante acessível. Então não tem desculpa para não participar. E se você pretende participar, eu diria para você esperar para fazer essa lista de intenções comigo. Então, era isso que eu queria trazer em relação a esse gancho, né? Por isso que eu pensei, porque eu tô sugerindo aqui de fazer a lista de intenções. A lua nova é na terça e o workshop é no sábado. E fim de semana, geralmente, a gente tem mais tempo, né? Então, se você quiser fazer comigo essa lista e ainda ter uma ajudinha aí de uma egrégora, de uma energia muito poderosa para manifestá-la, eu convido você a participar do workshop comigo. O link vai estar aqui embaixo, tanto no Spotify quanto no YouTube, na descrição, tá bom? E aí, continuando então os outros aspectos da semana, na segunda-feira tem um aspecto muito positivo entre Mercúrio e Vênus, e isso traz uma fluência muito grande para a nossa comunicação. É um dia bem interessante para trocas, para conversas, para a gente falar coisas boas, bonitas, para a gente ser um mensageiro para alguém na nossa vida, ou as pessoas estarem sendo mensageiro para a gente. Se você puder, resolve alguma questão, alguma pendência com alguém, fala para a pessoa que você a ama, fala aquilo que você sente. É um dia que está muito fluente para isso, é um dia que favorece essas trocas, que favorece essas resoluções através da comunicação, da fala. A nossa mente também tende a estar mais harmônica. É um dia assim extremamente positivo, tá? Tem muitos aspectos legais no céu, inclusive esse aspecto de Mercúrio com Vênus acontece às 16h16. Então, olha que sincrônico aí, falando para você aproveitar, para você expressar o que tem de melhor dentro de você. Aí, na terça tem a lua nova, que eu já comentei. Na quarta, Mercúrio fica retrógrado. Na quinta, tem só aspectos da lua, aspectos rápidos, tá? Na sexta, tem um aspecto do Sol em trígono com o Nodo Norte. O Sol está em Sagitário, Nodo Norte em Áries, e isso favorece muito a busca por maior afirmação, autoafirmação, coragem, força, para a gente ir em direção ao que a gente acredita, essa energia de confiança, sabe? De que aquilo que a gente deseja é nosso mesmo, é para ser, que a gente confie no nosso potencial, que a gente assuma a nossa individualidade, enfim, é uma energia muito favorável. Outra energia nesse dia, outro aspecto no céu, é Marte fazendo um trígono com Quirón. Marte também está em Sagitário, Quirón em Áries, e essa energia favorece a coragem para a gente investigar e curar definitivamente as nossas feridas emocionais. Então, se tem alguma coisa que está te dando medo, por favor, olhe para isso e tenha essa coragem de enfrentar. Se você tem medo, por exemplo, de empreender e você não aguenta mais o seu trabalho e quer sair, vá em direção a isso. Assuma esse medo e faça assim mesmo, porque a maioria das pessoas está vivendo assim. A diferença é, você se submete ao medo, você se anula por conta dele, ele é mais forte que você, ele ganha de você, ou você consegue lidar com ele e dominá-lo, mesmo que ele continue existindo. Tem o livro, né, que eu fiz a leitura comentada, super curtinho, na verdade é como se fosse um audiolivro, é que eu faço os comentários em cima, né, depois que eu leio, que é do Cavaleiro Preso na Armadura. E no final dele tem um encontro muito bonito com o medo, sabe? Se você quiser uma inspiração para dar mais coragem, para ajudar você a passar por esse processo também, eu recomendo muito que você leia / ouça, na verdade, você pode procurar para ler, né, pelo nome do livro, que é O Cavaleiro Preso na Armadura. Eu acho que tem na minha lojinha O Caminho do Despertar, Biblioteca do Despertar, na verdade. Eu vou deixar o link aqui e vou deixar o link também da playlist com esse livro lido por mim, tá? Como se fosse um audiobook que você pode ir lendo enquanto você caminha, enquanto você faz suas coisas. É muito gostoso, né? Ouvir livros dessa forma, até para quem tem mais dificuldade de ler, de pegar um livro e sentar para ler. Outro vídeo que eu vou deixar aqui embaixo é um vídeo em que eu falo sobre o medo.
como enfrentar os seus medos. E isso vai ajudar você também, que está passando por alguma situação, a fazer esse processo aí que Marte em trígono com Quirón está favorecendo essa semana. E o último aspecto da semana, fora os aspectos menores da Lua, que são muito rápidos e às vezes até imperceptíveis, é uma quadratura de Sol com Netuno. Essa quadratura já vem acontecendo há bastante tempo. Eu acho que Netuno entrou em Peixes em 2012 e desde então, toda vez que o Sol está em Sagitário, ele faz essa quadratura anual com Netuno. Netuno, ele está se despedindo de Peixes, em 2025 ele entra em Áries, então ano que vem é o último encontro, derradeiro e final encontro dessa energia, que traz uma certa confusão mental. A gente pode se sentir perdido, pode se sentir confuso, pode entrar em situações confusas também, então se iludir com alguém e acabar nesse momento ali estourando a bolha, né, da ilusão, e aí a gente se desilude, ou seja, desfaz essa ilusão. Toda vez que você se desiludir com alguém ou com alguma situação, pensa que isso foi bom. Pensa que finalmente você está livre daquilo e agora você vê a verdade. Porque é muito melhor a gente ver a verdade dura que está diante de nós do que continuar numa mentira agradável. Eu acho que isso já ajuda a gente a enfrentar melhor esses momentos. E aí, para a gente fechar, né, o nosso áudio da semana, eu vou passar rapidamente aí pelas luas. Na segunda-feira, a lua amanhece no signo de Sagitário, ela entra às 8h10 da manhã nesse signo, que é aí as vésperas da lua nova. Então pode ser um dia assim um pouco ambíguo, que a gente ainda tá meio cansado da lua minguante, a gente ainda tá um pouco sem energia, até pelo cansaço do final do ano. Pode ser aquela última semana para algumas pessoas que entram de férias aí, ou penúltima semana para quem trabalha aí até o dia 22. Então já tá aquela energia assim de queria descansar, queria estar em casa. Então pode ter um pouco disso. Na terça-feira, a lua nova, ela traz essa nova energia. E por ser um signo de fogo, a gente pode ter sim um pouquinho mais de ânimo. E lembra o que eu falei, se tá muito difícil, se tá muito complicado, lembra de vibrar no otimismo. Lembra de mudar o foco daquilo que tá dando errado para aquilo que pode dar certo, mesmo que não seja da maneira que você espera. Confia que está tudo dando certo e que tudo é favorável a você. O universo está do seu lado e ele está sempre te apoiando, mesmo que não aconteça da maneira que o seu ego espera e gostaria. Na quarta-feira, a lua entra em Capricórnio, 12h30, e ela vai estar fora de curso toda manhã ali da quarta-feira, ainda em Sagitário. Então, quarta-feira de manhã é um dia que eu recomendo não marcar tantos compromissos, prestar mais atenção. Se você tem compromisso longe, sair antes, porque o trânsito pode estar mais forte, perceber assim, checar se você não esquece nada, porque são tendências quando a lua está fora de curso. Quem puder, né, descansar mais, diminuir o ritmo, não fazer muitas coisas, é o que o céu pede, né? É um movimento muito favorável para isso. Aí, na quarta-feira à tarde, na quinta e na sexta-feira de manhã são os dias mais produtivos da semana. É aquele momento para a gente dar um gás e fazer o que é preciso. Talvez seja aquele último momento de trabalho efetivo, né? Trabalho produtivo ainda esse ano, porque depois a gente já começa a diminuir. Então, se você tem coisas para resolver, se você tem trabalho para terminar, aproveita a quarta tarde, quinta o dia todo e sexta de manhã, principalmente para fazer esses trabalhos aí mais de concentração, que você precisa de foco, que você precisa resolver questões burocráticas. Tudo isso está muito favorável com a lua em Capricórnio. Já as questões emocionais, elas ficam bastante de lado essa semana, tá? Porque a gente vai ter luas no elemento fogo, terra e ar. No domingo, a partir das 5 da tarde só que a lua entra em peixes, então não é uma semana de foco no emocional, é uma semana de foco em tomar atitude, em fazer o que é preciso, em ser mais prático, mais racional e não ficar muito
preso naquilo que a gente sente, nas armadilhas emocionais, para a gente realmente ser bem prático, bem racional, bem vou lá, vou fazer, vou resolver, e as coisas começam a fluir. Aí, na sexta-feira, a lua entra em Aquário às 3 da tarde. Então, na verdade, sexta-feira até 1 da tarde, essa energia de Capricórnio está bem favorável, e da umas 3 a lua fica fora de curso. É um período curto, então nada que seja muito importante. E na sexta tarde, sábado e domingo, com a lua em Aquário, favorece muitos encontros. Então, aquele encontro de final de ano, ver amigos queridos, estar com pessoas, fazer um amigo secreto, participar de um grupo online, que é o meu workshop, tem tudo a ver com essa energia de Aquário. Essa data veio calhar assim para mim, né, no sábado. Então é um fim de semana de encontros, de egrégora, da gente se juntar com quem faz sentido com a gente, tá? Egrégora nada mais é do que uma soma de energias. Então, quando uma ou mais pessoas estão unidas, aquilo forma uma egrégora. Uma família é uma egrégora. Uma igreja é uma egrégora, um partido político é uma egrégora, toda a junção ali de energias. Eu considero que o caminho do despertar é uma egrégora, então todo mundo que participa dele de alguma forma, que ouve os meus conteúdos, que está conectado, conectada comigo, faz parte dessa egrégora. E eu espero que você sinta que é uma egrégora bastante positiva, amorosa, acolhedora e inspiradora para você viver o seu caminho do despertar aqui na Terra. Aí no domingo, só tomar cuidado então com esse aspecto do Sol com Netuno, para não criar muitas expectativas, idealizações, porque elas podem ser furadas, né, essas bolhas aí de ilusões. E depois das 5 da tarde, a lua em Peixes, ela vai fazer com que a gente se conecte mais com o nosso sentir. Mas sobre isso eu falo mais na semana que vem. Então é isso que eu queria trazer. Eu deixo para vocês também mais 2 convites, que é para você assistir o vídeo com as previsões para cada signo em 2024, na verdade, através do tarô, né? Eu uso essa ferramenta. É completamente diferente da mensagem que eu vou trazer para os signos no workshop. E provavelmente eu vou postar lá pela quarta-feira. Tá? Então, se você está ouvindo depois, já vai estar disponível aqui no link da descrição. Se você está ouvindo antes, eu sugiro que você ative o sininho do YouTube para ser avisado. Se você está no Spotify, eu sugiro que você fique atento lá no YouTube, porque eu vou postar por lá, porque tem imagens, né, das cartinhas e tal. Eu não vou conseguir colocar em áudio aqui para vocês. E o outro convite é para você conhecer meu projeto da Agenda Astrológica. Ela continua à venda e eu pretendo trazer ela ainda cada vez mais acessível, tá? Então, para que você aproveite e possa se programar, se organizar em 2024 com a ajuda dos astros e com a minha inspiração, a minha tradução aí dos aspectos astrológicos. Então é isso, eu desejo para você uma excelente semana, uma semana cheia de coisas novas, de coisas boas e de muito otimismo para você seguir a sua vida com uma energia mais elevada. A gente se vê na semana que vem, um beijo enorme, tchau, tchau!